Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei Germano e hoje iremos fazer uma apresentação sobre o ponto central sempre das nossas apresentações, das nossas conferências, das nossas palestras. O ponto central vai ser sempre o relacionamento. E todos os temas que nós abordamos são temas que, no nosso entender, ele pode nos trazer algo para que nós possamos, através desse algo, levar algum tipo de benefício no nosso relacionamento. Então, hoje o tema que é Nova Vida é um tema também que eu gostaria de passar para vocês a importância de aprender, de entender determinados pontos desse tema que eu irei abordar e, através desses pontos, o que eu posso melhorar a minha pessoa para comigo mesmo, a minha pessoa para com Deus, se eu acredito em Deus. Se eu não acredito, não tem problema. A minha pessoa para com a outra pessoa. E aí o sentido da vida vai fazer com que nós venhamos a entender muitas outras coisas que hoje nós não entendemos. Quem já sabe de tudo aqui, levanta a mão. Ninguém sabe de tudo. E quanto mais nós vivemos, mais nós iremos entender que nós não sabemos de tudo. Por isso nós precisamos da eternidade. Mesmo vivendo uma vida eterna, nós também não iremos saber de tudo. Toda a vida eterna, porque sempre terá novas coisas para nós aprendermos. Sempre terá novidades para nós aprendermos. Um ponto que eu venho abordando muito nas conferências é a importância das pessoas na nossa vida, e nós sabemos que as pessoas, elas são infinitas. Está nascendo gente todos os dias. Tem algum dia que não nasce gente? Tem algum dia? Tem alguma tarde, alguma noite? Acho que todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites nasce gente. Mas também todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites morrem. Então isso é constante. Esse nascimento significa nova vida. Novas expectativas, novas esperanças, novos conhecimentos. As crianças que estão nascendo exatamente nesse momento, horário de Japão, 7 horas da noite, horário de Japão, no Brasil 7 horas da manhã, nesse momento tem nenenzinhos nascendo. Na manhã do Brasil e na noite do Japão. Essas crianças que estão nascendo agora, quando elas tiverem a idade que nós temos, quantos conhecimentos elas irão ter, que às vezes não passa nem na nossa cabeça, que existe esse tipo de conhecimento. Então o conhecimento, assim como nós, como pessoas, ele é infinito. Então aqui nós vamos procurar trazer mais um conhecimento para que nós possamos agregar em nós e nos melhorarmos como indivíduo. Qual o objetivo de nos melhorarmos como indivíduo? É eu melhorar para você. Se você quer me conhecer. Se você não quiser me conhecer, eu vou me melhorar para as pessoas que eu já conheço. Então olha que interessante, buscar conhecimentos. E não cessar de buscar novos conhecimentos ao longo da nossa vida. Jamais nos limitarmos. Então, nova vida. Nova vida pode ter o sentido, o significado do quê? Novos conhecimentos. Você conhece a pessoa que está do seu lado? Não 100%. Não conhece. Então, a partir do momento que você vai conhecendo cada vez mais, você está conhecendo uma nova vida que você ainda não conhece. Então nós podemos adquirir essa nova vida de diversas
formas e maneiras. O importante é a gente não parar, não nos acomodar na nossa vida. Por mais que venha acontecendo coisas que às vezes dá vontade de parar. Quantas coisas às vezes acontecem ao longo do nosso dia, da semana ou do mês, fala, não, eu vou parar. O negócio é só dormir o dia inteiro. Quando acordar, esperar o sono chegar de novo para dormir de novo. Porque eu não quero mais tentar, eu não quero mais continuar, eu não quero mais buscar. Então, nós não podemos nos entregar nesse ponto. Então, nova vida. Nós podemos enxergar essa nova vida de diversas formas. Quantas pessoas estão aqui nessa sala? Quantas vidas tem aqui nessa sala? Pelo Skype? Quantas vidas estão ali pelo Skype nos assistindo? Então, quantas novas vidas existem agora nesse momento? Você não conhece 100% a pessoa que está do seu lado, mas será que você se conhece 100%? Eu não vou duvidar que você vai responder, não, eu ainda não me conheço 100%. E também não vou me duvidar que você não vai se conhecer 100% ao longo da sua eterna vida, porque você está sempre em crescente. O importante é você sentir que está em crescente. E você está cada vez mais gostando de você. Isso é o importante. Mas por que eu quero nova vida? Porque o novo é sempre interessante. Então, conhecer as pessoas sempre vai trazer nova vida para nós. Então, não precisa estar mal na sua vida para você querer nova vida. O ideal é que você esteja bem na sua vida para querer nova vida. E levar nova vida para as pessoas. Eu vou falar sobre isso hoje. E nesses processos que nós vamos mostrar aqui, nós vamos ver que, infelizmente, houve falhas na história e essas falhas fazem com que nós venhamos a ter que resgatar, recuperar, restaurar determinadas falhas. Na vida dos nossos antepassados, também nós podemos fazer na nossa vida. Às vezes nós cometemos falhas, erros, e que geram uma certa consequência. Ok? Todos buscam um ideal. Todos estão buscando de alguma forma o ideal. O ideal para a pessoa que está lá no fundo, talvez seja diferente para o ideal da pessoa que está do outro lado. Mas é ideal. Cada um de nós podemos ter ideais diferentes. E estamos em busca desse ideal. O que é ideal para você? Pode ser diferente do ideal para outra pessoa. Então nós estamos em busca desse ideal. Vamos colocar ali que os nossos antepassados, o seu tataravô, o seu trisavô, o seu bisavô, o seu avô, o seu pai também buscava determinados ideais na vida deles. Assim como você está buscando agora. E os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus descendentes, as pessoas mais novas que você está conhecendo também vão ter ideais. Então os nossos antepassados lá que nós podemos colocar o nome de Adão e Eva, também deveria ter um ideal. E esse ideal também era idealizado pelos seus pais. Nós podemos colocar aqui os pais de Adão e Eva, Deus. Mas também nós podemos colocar os pais de Adão e Eva como os pais como nós temos. Então esse ideal nós temos. E os nossos pais também têm para conosco. Vamos pensar, esse ideal é tudo de bom. Não é que ele quer que você seja um... O que o seu pai gostaria que você fosse? Vamos supor que ele gostaria que você fosse um padeiro. Um padeiro, que ele gosta muito de pão. Mas você cresceu e falou, não quero ser padeiro, pai, eu quero ser açougueiro. Então, nós mudamos. Mas qual é o ideal central que os pais querem para conosco? Tudo de bom. Meu filho, você pode ser um açougueiro, desde que você seja uma boa pessoa, desde que você faça o bem, desde que você pratique o bem, desde que você seja saudável, desde que você tenha se você for casar e quiser casar, que você tenha uma boa esposa, que cuide de você, que você cuide da sua família. Esse é o ideal padrão. Nós não podemos ir contra esse ideal. Podemos? Não. Então, todos os nossos pais
almejavam e desejavam esse ideal para com seus filhos, assim como nós desejamos para nós mesmos e para as pessoas. É um ideal padrão. Então, Adão e Eva também tinham esse ideal, que vinha dos seus pais, que nós podemos falar Deus. Mas eles atingiram esse ideal? Nós sabemos que na história não aconteceu esse ideal que Deus almejava, ou que os pais desses primeiros antepassados almejavam. Seu pai falou, meu filho, eu quero que você seja um padeiro, mas você foi açougueiro. O que você foi fazer com essa faca? É para cortar carne. Não é para machucar alguém. Já precisa ficar nervoso lá e mete a faca no seu companheiro de açougue? Então aconteceu algo trágico que fez com que trouxe tristeza para o seu pai. Trouxe tristeza para os seus pais. Aí o que aconteceu? Você foi preso. Seu pai ficou triste. E aí você fica tanto tempo na prisão. Porque você tem que pagar um preço por esse erro. Aí você sai da prisão. E você tem que resgatar tudo aquilo que você perdeu. Porque houve uma falha. Essa falha é culpa do seu pai? Não. É culpa dos nossos pais? Se nós cometemos falhas e temos que pagar por essas falhas? Não. Mas nós temos que pagar por essa falha recuperando aquele tempo perdido. E nós vemos que na história dos antepassados foi isso que aconteceu. Se é verdade ou não é verdade, se existiu Adão e Eva ou não, nós sabemos que o mundo não é ideal e ele começou de uma certa forma, esse não ideal. Não foi a partir de quando eu nasci. Aí, passando por esse processo, nós vamos ver como que deve ser esse processo para atingir aquele momento antes da facada. Então você tem que chegar naquele momento que você estava antes do ato que cometeu de erro. Vamos ver. Começou através do indivíduo. Se começasse através do indivíduo, aqui ó, o ideal concebido por Deus, o ideal que os nossos pais almejavam para conosco, o ideal que os pais desse tal de Adão, dessa tal de Eva almejava para com eles, é claro que se eles conseguissem atingir esse ideal como pessoas, ia passar para a família, sociedade, nação e o mundo. Eles iam ter uma boa história para deixar para os seus descendentes. Consequentemente, nós iríamos ser frutos disso. E nós sabemos que nós não somos frutos disso. Para qualquer pessoa. Uma criança já com uma certa visão, ela sabe que o mundo não é ideal. Quando nós vamos crescendo, é que nós vamos enxergando que o mundo não é ideal. Em algum lugar começou. Às vezes a gente escutamos na nossa história da nossa família, nossa, cara, até que o meu bisavô e minha bisavó era bem de vida. Eles tinham tudo, tudo mesmo. Eles viviam em harmonia com eles, viviam em paz, eles eram muito ricos. Eu escuto falar que a vida do meu bisavô e da minha bisavó era perfeito. Mas por que hoje não é? Ah, mas aí depois veio o meu avô e bagunçou tudo. Então sempre a gente escuta uma história de quebra. E essa quebra não tem consequência? Aí acaba desestabilizando a família, acaba tendo problemas financeiros, acaba tendo problemas de saúde, problemas de relação. E aí, imagina para você recuperar aquilo que o bisavô e a bisavó vivia. O processo. Isso é história. Então não precisamos pegar lá a história de Adão e Eva. Nós podemos ver na nossa própria família, dos nossos ascendentes. Algum lugar houve a quebra. Algum lugar. Isso seria o ideal, onde o homem, nós, como pessoas, o ser humano, pudesse representar Deus. Hoje as pessoas falam para você assim, eu não acredito em Deus. Você conhece alguém que não acredita em Deus? Ah, eu não acredito em Deus.
Mas por que você não acredita em Deus? Ou por que você acredita em Deus? A resposta é a mesma. Porque você não acredita em Deus e porque você acredita em Deus. A resposta é a mesma. É por causa das pessoas. É por causa das pessoas. Algo aconteceu na minha vida com determinadas pessoas que fez eu desacreditar de Deus. Algo aconteceu na minha vida com determinadas pessoas que fez eu acreditar em Deus. Então, é as pessoas que fazem nós acreditar ou não acreditar. Porque se nós vivemos há tantos anos depois desses primeiros antepassados, se nós formos ver pela geologia, pela ciência, são centenas, milhares, bilhões de anos que existe a criação. Então Deus, vamos dizer que Deus está ano-luz de nós, de distância. O que faz eu acreditar em Deus ou não? Com certeza as pessoas. Então se eu estou bem comigo mesmo, em harmonia, e acredito em Deus, e tem uma boa relação para com você, você não vai ter uma boa experiência de uma pessoa que acredita em Deus? Agora imagina se eu acredito em Deus, entre aspas, e só levo problemas para você. Pô, não faz sentido acreditar em Deus, olha aquela pessoa lá. Então é importante eu venho batendo muito na tecla em todas as conferências, palestras que eu venho proferindo. A importância de nós sermos responsáveis de representarmos Deus na nossa vida. Porque as pessoas deixam de acreditar em Deus por causa das pessoas. Natureza divina. Qual é a natureza que nós temos? Uma natureza divina. Olharmos sempre tudo com os bons olhos. Procurar sempre levar esperança, energia, vitalidade, alegria, vontade para as pessoas. Ter essa natureza só voltada ao lado do bem. Os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações. Está de acordo com o ideal? Está de acordo com o ideal que os nossos pais almejavam? Está de acordo? Então, é esse tipo de pessoa que eu vou levar para as pessoas. E aí eu acho que é até um pouco injusto falar se eu acredito em Deus ou não acredito em Deus. Porque a culpa é nossa. O mundo está do jeito que está, a culpa é do ser humano. Ah, minha família está um inferno, mas a culpa é de quem? Do vizinho? Ah, a família está o céu, a culpa é do vizinho? Aí você vai falar, nossa, está o céu por quê? Mas se está um inferno, vai arrumar sempre um bode expiatório. Mas se está o céu, você é o cara. Então a culpa é nossa. Então cabe a nós assumirmos essa responsabilidade para criar esse céu em nós e levar esse céu para as pessoas. Ok? Então nós vemos que, infelizmente, o resultado dessa quebra, dessa queda, onde você enfiou a faca na carne errada, tem as consequências. Aqui não é um vírus não, tá? HNI. Mas também nós podemos colocar que é um vírus também, porque o homem não ideal é um vírus. É um vírus ou não é? E quando esse vírus te pega, ele nem olha para o lado, que você vai achar. E não olha para frente também. Depois ele contagia o quê? A família. O vírus vai espalhar na família, da família para a sociedade, para a nação e para o mundo. Foi isso que aconteceu. Ah, a culpa é de Deus. O mundo está assim, se Deus é todo poderoso, por que Deus não melhora? Você, sendo um vírus, a culpa é dos seus pais? Não. Você sabe o que deve se fazer de certo e errado.
Elimine esse vírus em você primeiro. Não, eu tenho que ajudar aquela pessoa lá que ela está com o vírus. E aí você não está olhando para você. Os sintomas do HNI. É bom nós sabermos. Para você saber que você pode ser contagiado ou você está contagiado. Egoísta. É um dos sintomas. Natureza má. Essa pessoa gosta de falar só coisa ruim. Mal dos outros, que o mundo não tá bom. Ó céus, ó vida, a vida é cruel, não tem mais jeito mesmo. Ah, negócio é beber mesmo para esquecer. O negócio é usar determinadas drogas para esquecer. O negócio é não confiar mais em ninguém mesmo, porque não existe ninguém de confiança. Então, esses são sintomas dessa pessoa que já está contagiada. Esse ser não ideal. Quem quer um ser não ideal em sua vida? Ninguém. Pensamentos maus. Pensar besteira, gente. Só vai... O que vai fazer você pensar besteira? Vai fazer você falar besteira. E depois vai fazer você fazer besteira. Então, nós podemos saber quais são os sintomas de uma pessoa que está sendo curada do HNI. Natureza boa, positiva, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Então você está combatendo esse vírus que quer te pegar. E aí você vai ser só HI. Você não vai ser HNI. Você não tem mais o vírus, porque você eliminou. Gente, isso é importantíssimo. Quando eu falo que as nossas palestras e conferências é para o benefício do relacionamento, se nós enfatizarmos isso na nossa vida, nós vamos melhorar como pessoa. Nós vamos melhorando como pessoa, nós vamos melhorar a nossa relação para com as pessoas. E as pessoas vão nos querer bem. E aí nós nos querendo bem, nós vamos abraçar uma terceira pessoa. E aí você vai ter esperança no mundo. E se uma dessas pessoas que você está abraçando acredita em Deus, sabe o que eu vou falar? Olha, eu não acreditava em Deus não, mas por você agora eu acredito. Por causa de você. Agora, se eu estou me relacionando com pessoas que têm vírus, HNI, com certeza vai chegar à conclusão de todas as pessoas falar, claro que Deus não existe não, o jeito que o mundo está. Vai falar, por causa dessas pessoas eu não acredito mais em Deus, eu acreditava. Quantas pessoas eu conheci na minha época de infância, na minha época de adolescência, quando eu era adolescente, vinha aqueles adultos sem noção, bebendo lá do meu lado, falando besteira para mim. Por que você acredita em Deus, meu? Olha lá o Vaticano, cheio de dinheiro. Olha lá os evangélicos, cheios de dinheiro. Olha lá não sei quem, cheio de dinheiro. Querendo o quê? Bebendo do meu lado, alguns usando drogas e falando que Deus não existe. Se lá no Vaticano está cheio de dinheiro, eles estão usando o dinheiro da forma errada, onde determinados centros evangélicos, protestantes estão usando o dinheiro, o problema é deles, não é meu. A minha relação com Deus é minha. Agora, não vou concordar com uma pessoa que está contaminada e fazer o que aquela pessoa está fazendo. E graças a Deus, eu tive proteção para não ser contaminado. Porque depois eu não ia poder culpar essas pessoas também. Deus está longe de pessoas com problemas do HNI. Seja pessoas religiosas ou não religiosas. Se existe problema lá no Vaticano, a culpa não é de Deus, é culpa daquelas pessoas que está cuidando daquele local, daquela estrutura. Se tem problemas em determinadas igrejas evangélicas, o problema não é de Deus, é das pessoas. Então o centro está nas pessoas. E quando as pessoas começarem a levar a si próprias, sem esse vírus, e sim assim, as pessoas vão ver que nem religião precisa. Não podemos associar religião com Deus, porque nós não precisamos de religião.
para uma boa relação? Não precisamos. Nós precisamos eliminar o vírus que está nos fazendo mal. Continuar. Já que esse pai idealizava algo para os seus filhos e esse algo não foi realizado, esses filhos passaram a estar contaminados. Essa natureza má ficou nos nossos antepassados. Mas também ficou uma parte da natureza boa. Toda pessoa que comete erro, falhas, às vezes ela comete até consciente. No seu profundo eu original, na sua mente original, ela sabe que ela está errada. Ela sabe que ela está errada. No fundo, ela sabe que está errada. Isso quer dizer que o nosso eu original existe dentro de cada um. E esse eu original, ele é completamente bom. No fundo, você tem uma esperança. Às vezes você não expressa tanto, mas no fundo tem. E não ideal é a morada tanto do bem como do mal. São Paulo, o próprio São Paulo já dizia isso. Perante o meu espírito eu estou ligado à lei de Deus, mas o meu corpo à lei do pecado. Miserável homem que sou. O próprio São Paulo, que foi o cara na história do cristianismo. Então essa é a realidade de cada um. Cabe nós decidirmos se nós queremos que prevaleça o bem ou que prevaleça o mal dentro de nós. Se nós irmos na direção do bem, fazer com que o bem venha prevalecer em nossa vida, cada vez mais nós vamos diminuir essa parte preta e crescer a parte branca. Nós queremos ser a morada do bem ou a morada do mal? Você quer que o que habite em você, o mal ou o bem? Você quer convidar uma pessoa má para sua casa? Uma pessoa boa? Boa. E dentro de você é uma morada. Você está cuidando de algo que é mais especial na sua vida. Você está cuidando do seu coração, do seu sentimento. Então, se essa pessoa é do bem. Se essa pessoa for do bem, ela não vai fazer mal com o seu coração. Então, cabe a nós protegermos a nossa morada. Cabe a nós deixarmos organizado a nossa morada. Ninguém gosta de casa bagunçada, ninguém gosta de casa suja. E não vai receber também uma visita se a sua casa está bagunçada, se a sua casa está suja. Se vai alguém na sua casa, rapidinho você vai arrumar. Vai limpar. Porque você quer receber na sua morada limpa e organizada. Na nossa casa, que somos nós, a mesma coisa. Então, cabe a nós cuidarmos da nossa casa. E essa é a realidade. Nós sabemos que existe o bem e o mal. Existe, é uma realidade. Onde você trabalha, tem pessoas que representam o mal? Às vezes tem. Onde você trabalha, tem pessoas que representam o bem? Sim. Onde você estuda? Sim. E onde você mora? Sim. E na sua morada? Sim. Porque às vezes você pensa besteira. E você fala besteira. Então na sua própria morada existe o bem e o mal. E esse bem e o mal, tanto eu permito, às vezes em mim, às vezes isso acontece na minha família, nas nações nós vemos claramente, em blocos. E sempre esses seres que estão de um lado do bem e do mal estão sempre em lutas constantes. A sua mente luta com o seu corpo. Então existe essa luta. Quem tem que vencer? O bem. Você não quer que o bem vença em você? Mas o que é mais fácil vencer? O bem ou o mal? Vamos dar alguns exemplos práticos. Na hora de acordar, é fácil acordar? A mente quer o quê?
Levantar. E o corpo, que é o quê? Dormir. Se você deixar com que o lado do mal, que é mais fácil vencer sempre, o que vai acontecer? Então, dentro de nós, da nossa família, e aí vai. Então, está sempre lutando por algo, gente. Sempre lutando por algo. Olha esse algo aqui, ó. Isso aqui são fatos que nós estamos vendo em nós mesmos, estamos vendo na nossa família, estamos vendo na sociedade, estamos vendo em todos os lugares que nós olhamos. Está lutando, não lutando não, está brigando mesmo. Por coisas. Propriedade. Estamos perdendo as pessoas por causa das coisas. Daqui a pouco você morre. Você acha que você vai morrer um dia ou não? Vai? Vai, né? Eu também vou. E a gente vai deixar tudo. E nós passamos a vida toda brigando por causa de coisas. E, gente, olha como é interessante. Sempre quem está do lado do bem é que perde, viu? Sempre quem está do lado do bem é que perde. Aquelas duas criancinhas lá que estavam brigando hoje. A mais boazinha é que perde, não é? Ela acaba cedendo para não brigar. Mas todo aquele que perde, ganha. Porque Deus está preocupado com as pessoas. Jesus mesmo veio nos ensinar isso. O que vale você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua vida eterna? Nós brigamos com as pessoas por causa das coisas e perdemos as pessoas. Você pode até ter as coisas, mas você perde. Aí você vai brigar também por terras, por causa de pessoas. Todos nós somos diferentes. Então, o que cada um tem para compartilhar com essa pessoa é único. Não tem por que brigar. Não, eu vou me sentir vitorioso se eu tomar ela só para mim. E você não pode nem olhar para o lado, viu? O que as pessoas estão fazendo? Elas estão brigando também por pessoas. Quem é de quem? Me diz. Alguém é de alguém? Ninguém é de ninguém. E todo mundo é de todo mundo. Essa é a maior verdade que existe. Todos são de todos. E ninguém é de ninguém. Ao ponto de falar, não, você é minha e pronto. Eu não quero isso. Se você acredita em Deus, você sabe que Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Se ele pensasse só nele, ele criaria só Adão e falava, não quero mais nada, só quero você, Adão. Não, mas ele pensou em Adão e criou Eva. Ele pensou em Adão e Eva e permitiu que Adão e Eva tivessem filhos. Para que todos pudessem ser de todos. Olha outra coisa séria. Ideologia. As pessoas estão brigando por causa de crenças. Não, a forma de eu acreditar em Deus é essa que vai te levar para o céu. O resto vai te levar para o inferno. Gente, isso é ignorância. É ignorância, isso é egoísmo. Onde está a verdade? Está naquela religião X.0? X.1? Onde está a verdade? A verdade está em todos os lugares. A verdade está dentro de cada um. Então as pessoas estão brigando por causa de ideologia. A minha igreja é melhor do que a outra igreja. A minha fé é melhor do que a outra fé. A minha crença é melhor do que a outra crença. Só a minha crença vai te levar para o céu. Gente, isso daí é ignorância. Isso provém do egoísmo. E que faz as pessoas brigarem por causa desse tipo de pensamento. E aquelas pessoas mais sensatas, aquelas pessoas de bem com a vida, ela não vai brigar. E é aquela pessoa insensata, que quer porque quer devido à ignorância, vai brigar e vai te cortar do relacionamento por causa de uma crença. Essa é a realidade do ser humano. Então nós vemos que, para que nós venhamos a criar esse ideal dentro de nós,
Precisamos passo a passo na nossa vida. Precisamos o quê? Passar pela nossa infância. Tem períodos da infância também. Você acha que você ainda não é criança? Você acha que já passou a fase de criança? Ninguém aqui, nem eu, passei pela minha fase de infância ainda. Praticamente eu nem nasci ainda. E é verdade isso, sabe por quê? Porque se eu tenho uma vida eterna, o que significa 27 anos? Quem você acha que tem menos? Tá vendo? O que significa 37 anos? O que significa 47 anos para uma vida eterna? Praticamente nem nasceu. E a gente pensa que sabe de tudo. Para uma vida eterna. Gente, eu falo assim, o melhor e maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida é para a vida eterna. Porque a vida física ela é muito curta. E o que eu vou levar para a minha vida eterna é cada uma das pessoas que eu estou me relacionando. Então, nessa vida eterna, eu nem nasci direito, porque é uma eternidade. Ah, você quer viver até os 100 anos? É muito para uma vida eterna? Não é nada, não é nem piscar de olhos para uma vida eterna. Ainda nem nascemos. Mas esse pouco que nós sabemos, nós devemos o quê? Uma obediência na nossa responsabilidade. É fácil obedecer? É fácil obedecer? Mas é depois que você se tornou adulto, naturalmente, você conquistou a sua liberdade. Aí você vai viver o ideal que está dentro de você. Não é eu que vou te falar porque que é ideal, não. Porque o ideal está dentro de você. Não vai ser eu que vou te falar que é ideal. Não sei o que está dentro de você. Talvez o ideal que está dentro de você é diferente do meu. Mas é o ideal. Com padrões que é aceitável por todos. Você não destruir ninguém. Você não fazer brincar com ninguém. Você não machucar ninguém. São ideais padrões. O resto está dentro de você. Nós nos tornarmos responsáveis, iremos adquirir esse ideal em nós. Se nós nos tornarmos irresponsáveis, iremos o quê? Estamos contraídos com o vírus. E aí vai vir as consequências. Então tudo vai depender do quê? Da nossa responsabilidade. Vai depender de nós. E não de Deus e não dos nossos pais. Vai depender de nós. Para ser responsável é fácil? Não é fácil. Então nós vemos que o mundo ele se tornou não ideal porque ele partiu do indivíduo. Não olha para o mundo, não, no todo. Eu acho que isso é covardia a gente falar do mundo como um todo. É covardia. Ai, o mundo não é ideal. Olha, eu ligo a televisão, só tem guerra. Só tem coisa ruim para ver. Ai, o mundo não é ideal. Tá vendo? Como que eu vou acreditar nesse mundo? Não estou falando para você olhar para esse mundo, não. Olha para o seu mundo. Para o seu mundo como indivíduo. E pergunta se ele é ideal. Se ele for ideal, você já está mudando o mundo. Porque parte dali, parte do indivíduo. Se você levar esse mundo não ideal para sua família, meu caro, daqui a pouco você vai aparecer na televisão. Você vai fazer parte da estatística. Aí sabe o que você vai culpar? Você vai culpar o mundo que você está vendo na televisão. Então vamos ver aqui, ó, processo. Como que nós devemos sair do HNI, descontaminar, tirar o vírus que nós temos e passar por esse processo. Então aqui, gente, é um processo. Nós temos, quanto mais nós entendemos que processo nós temos que passar, mais vai nos ajudar. Então aqui, nós queremos levar para vocês algo que possa contribuir para que você possa se melhorar como pessoa e melhorar
na sua relação para com as pessoas. Ok? Então aqui vamos mostrar o processo. Esse processo são em duas partes. A primeira é responsabilidade com obediência e liberdade com responsabilidade. Então vamos começar primeiro pela responsabilidade com obediência. Olha que interessante. Imagina você na sua relação para com você mesmo. A sua mente está dando direção para o seu corpo. É o primeiro passo. O que o seu corpo deve fazer? Para a sua mente dar direção para o seu corpo, é porque você acredita. Eu tenho que acordar tal hora todo dia, senão eu vou levar Covid. Você acredita nisso para você agir? O seu corpo tem que agir. Então, dentro de determinados princípios, é importante nós entendermos determinados princípios na nossa vida para direcionar o nosso corpo. Então, primeiro nós devemos acreditar. Então, você acredita nos seus pensamentos, que esses pensamentos vão te trazer benefício para o seu corpo? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, qual é? É você fazer com que aquilo que você acredita fazer parte de você. Até chegar no momento de ser um processo natural. Gente, ninguém nasce sabendo. A partir do momento que nós vamos direcionando o nosso corpo ele vai se habituando com determinados princípios de uma forma prática, até dar a entender que é natural. Você percebe hoje quando você acorda, vai lá, escova o dente, faz coisas de uma forma tão automática que parece que você já nasceu sabendo. Não é assim? Mas a criancinha lá, ela gosta de escovar o dente? Ela não gosta. E o papai e a mamãe tem que falar, tem que escovar o dente. Agora tem que escovar o dente. Agora tem que escovar o dente. Agora tem que tomar banho. Precisa falar isso com você hoje? Não precisa. Então a importância de nós sermos direcionados para chegar o momento de ser natural. Fazer parte de nós. É a ação. Então vamos ver quais são esses princípios importantes para que nós possamos nos melhorarmos como eu e nos melhorarmos como pessoa. Olha aqui, os nossos primeiros antepassados, se tivesse seguido esses determinados princípios, com certeza não ia ser uma queda a relação deles, não ia ser uma quebra a relação deles. Não ia ser uma tristeza que veio más consequências ao ver até o ponto de um irmão matar o outro irmão. Então são princípios básicos que nós vamos ver, fundamental para o nosso eu e fundamental para a nossa relação. Qual o primeiro? O primeiro é existir um centro na nossa vida. Para com os nossos primeiros antepassados, esse centro nós poderíamos chamar Deus, para com Adão e Eva. E para conosco, nós podemos colocar Deus? Podemos. Mas nós podemos também colocar um ser que possa representar essa importância na minha vida. Quem é importante na minha vida para que eu possa colocar como centro? Para as crianças são os pais. Essas crianças, quanto mais acreditar nos pais, mais elas vão ser bem direcionadas. Aí você cresce, nós precisamos de um centro. Aquela pessoa é o centro que vai me direcionar. Pode ser Deus, pode ser seus pais, pode ser uma pessoa que você confia. Mas é importante nós termos um centro. Assim como o corpo, o centro do corpo é a mente. Uma mente sã vai fazer com que o corpo se torne são. Outro princípio, algo necessário. Gente, é uma dica aqui importante. Vamos colocar numa relação de duas pessoas. Nós vemos, por exemplo, vocês dois começaram a namorar. Começaram? Começaram. Há muito tempo? Não. Então, ou seja, vocês têm um centro.
O centro do coração é ele e o centro do coração é ela. Vocês estão girando em torno desse centro. Precisa algo necessário, vocês vão conversar como que vai ser a relação de vocês. Precisa de algo para mover essa relação. Quanto mais esse algo dar sentido à relação, mais a relação vai fazer bem para a relação. Período de tempo. Vamos supor que esse algo necessário seja de extremo egoísmo do casal. Ela quer você só para ela e você quer ela só para você. E viola ela de todos os meios. Esse algo vai fazer bem? Não. Da onde está provindo esse algo? Do egoísmo ou do altruísmo? Do bem ou do mal? Eu falo, não, essa pessoa não pode ser o centro do meu coração. Olha como que ela está cuidando do meu coração. Então, que tipo de centro tem que ser a pessoa? O que é necessário para o benefício da relação dentro de um período de tempo? Vamos colocar ali nossos primeiros antepassados. Quem era o centro de Adão e Eva? Era Deus. O que Deus pediu para Adão e Eva? Obedecer, não comer dentro de um período de tempo. É que os pais fazem com os filhos. A criancinha lá tem 4, 5 anos, ela pode sair de casa sozinha? E aí ela quer sair. Os pais podem deixar? Elas têm um centro. O que é algo necessário para aquela criança? Obedecer. Dentro de um período de tempo. Passou o período de tempo, é claro que ela vai poder sair sozinha. Então vamos colocar isso como uma receita para a minha relação comigo mesmo, para a minha relação para com Deus. O que Deus quer de mim? Deus é o meu centro. O que Ele quer de mim? Dentro de um período de tempo. E ali a gente vai ver o resultado. Na minha relação para com você, quem é o centro? Eu vou te pedir algo. E você vê o período de tempo. Se esse algo te fez bem ou não. Agora você fala, você é o centro. Mas eu não acredito em você, então não pode ser o centro. É a pessoa que você confia. Imagina você trabalhar com alguém, você vai ser sócio de alguém, de uma pessoa que você não confia? Quem vai ser? Ninguém vai ser. Então você vai ser sócio de uma pessoa que você confia. Aí essa pessoa passa a ser o seu centro. Ele vai pedir algo. O que ele está pedindo? Não. Então você não confia. Ou confia ou não confia. E aí você espera o período de tempo. Então, olha como as coisas funcionam na nossa vida. Nós precisamos dos 3. Mas dentro desses 3, precisa acreditar e agir. Porque se não agir, você não vai ver o resultado. Mesmo que você espere lá 10 anos. Não está fazendo nada. Precisa de agir. Precisa. Então, centro, algo necessário, período de tempo dentro da ação. Aí você vai ver o resultado. Então, olha só, a relação. Vamos colocar aqui Deus, né? Não acredita em Deus? Tem alguém aqui que não acredita em Deus? Ok. Você não acredita em Deus? Não tem problema. Que confia se você não acredita em Deus. O que Deus quer? Que você encontre uma pessoa que você confia. Gente, não é triste você não confiar em ninguém? Não é triste? O que mais nós gostaríamos de encontrar é pessoas que a gente confia. Ao ponto de você entregar o seu coração e falar, cuide dele. E quando você encontrar essa pessoa, deixa eu baixar aqui, é o dia mais especial da sua vida. E você vai ver que todas essas coisas não têm valor nenhum. Gente, isso é incrível. É isso que nós estamos buscando na nossa vida. Você tem uma mente. Você precisa de um centro para te ajudar a sua mente a direcionar o seu corpo. Se você tem Deus como centro, ok. Se você tem Deus e os seus pais como centro, mais ok.
Se vocês têm Deus, seus pais e alguém mais que você confia, mais, ok. Quanto mais, melhor. Você vai ter muita força, muita energia, você vai ter muita esperança, tudo você vai ter. Não vai ter tempo ruim. Tinha épocas na minha vida, ainda tem, tá? Sou jovem. Momentos da minha vida, na minha relação com a minha mulher, a única coisa que eu perguntava para ela, você confia em mim? Eu só queria escutar se ela confia ou não. Eu não estou dizendo para você, minha mulher, você quer ser minha mulher nesse momento? Não. Então tá, eu sou sua mulher, você é meu marido, não tem problema. A única coisa que eu quero, meu marido, é que você confie em mim. Talvez isso que eu esteja fazendo, talvez esteja errado, porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas o meu coração diz que eu devo fazer isso. Você confia em mim? E se eu estiver errado, você vai continuar confiando em mim? Vai continuar do meu lado? Porque se eu estiver certo, quanta alegria, quanta força vai existir nessa relação? Então nós precisamos encontrar pessoas que nós temos como centro. E essas pessoas vão nos mover. Então, não podemos ter só Deus. Por mais que Deus é importante na nossa vida, nós não podemos ter só Deus. Porque Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então nós temos que representar Deus para com as pessoas. E temos que ir em busca dessas pessoas na nossa vida. Aí nós vamos ter muita força, nós vamos voltar a acreditar. Falar, não, eu acredito. Porque o meu mundo, eu tenho essas pessoas, no meu mundo. Então é claro que o mundo vai melhorar. Então você vai enxergar o mundo com os outros olhos. Ter pessoas que confiam, teus pais. Isso é fundamental. Aqui nós chamamos de relação vertical. Gente, a relação vertical é mais importante de tudo, porque é o primeiro passo. Confia em mim? Confio. Aí a gente vai agir. Então, primeiro precisa confiar, primeiro precisa acreditar, para depois agir. Então, acreditar, vamos colocar aqui, acreditar. É fundamental. É uma relação vertical. Eu acreditar em você é uma relação vertical. O vertical é fundamental na relação. Por exemplo, olha que interessante, né? Vamos pegar. Eu estou de pé aqui? Vocês têm certeza que estou de pé? O que faz eu estar de pé? Aquilo que vocês não estão enxergando. É o invisível aos seus olhos. É o meu esqueleto. Ele é invisível. Vocês não estão enxergando o meu esqueleto. Mas se eu quebrar um osso que vocês não estão vendo, eu vou ficar de pé? Vou? Não vou ficar de pé. Então, o esqueleto, que aos nossos olhos é invisível, é uma relação vertical. Eu preciso dessa relação vertical para que eu possa caminhar. Depois, na relação horizontal, estou caminhando. Ó. Mas se eu não estiver bem, o meu interior, o meu esqueleto, fisicamente falando, eu não posso nem caminhar. Então, para com você, depois nós vamos partir para a ação juntos. Aí vai vir a ação. Então aqui é a relação vertical e aqui é a relação horizontal. A relação vertical e a relação horizontal é a perfeição do caráter do homem e a ordem adequada no mundo criado. É a perfeição da nossa relação por uma ordem criada no nosso mundo. Nós precisamos dos dois, da relação vertical e da relação horizontal. Nós precisamos dos dois. Então, não adianta só nós termos uma relação só vertical boa. Se nós não agimos em nada, vai acabar essa relação. Então, nós temos que buscar
algo para fazer junto. Vamos buscar algo para fazer juntos. Porque esse algo vai fortalecer a relação, que é a ação. Por isso que na linguagem religiosa diz que a fé sem a obra ela é morta. Não adianta você acreditar se você não agir. Eu acredito em você, você acredita em mim e fica só nisso. Na hora que eu te chamo para fazer alguma coisa, você fala, pô, cara, tô cansado. Pô, cara, tô com uns problemas. Pô, cara, um monte de coisa. Nunca age. Mas eu acredito em você, viu? Então, a importância disso. Olha só que interessante aqui, ó. Vamos lembrar lá dos nossos primeiros antepassados. Quem azucrinou, quem bagunçou a vida de Eva? Foi quem? Lúcifer. Que era um bom anjo, era um arcanjo, que era bom, se tornou mal. Ele foi lá e bagunçou a vida de Eva, que bagunçou a vida de Adão. A culpa foi de Lúcifer? Não. Eva tinha que obedecer os pais. Não obedeceu, teve as consequências. Então a obediência, a relação vertical. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem meio termo. Aí vamos partir para a ação. O que aconteceu? Veio naturezas desse ser, que é um ser não ideal. Natureza não ideal. Ele amou os filhos de Deus como Deus amava? Esse ser? Não. Não amou como Deus amava. Esse ser deixou a posição dele, porque a posição dele de servo, que ele foi criado como servo, era servir os filhos de Deus. Você tem um empregado muito bom na empresa, e aí seus filhos acabam de nascer, e você tem uma relação muito, muito importante com esse empregado, esse filho cresce, o seu filho cresce, e esse empregado começa a ter ciúmes do seu filho, porque o filho do dono é dono. E aí esse empregado começa a não amar o seu filho como você ama. E aí depois ele deixa a posição dele, porque ele quer prejudicar o filho. Depois ele inverte o domínio, quer mandar no filho e quer prejudicar o filho. E ele começa a fazer o filho, ensinar o filho a fazer coisas erradas. Como que vai ficar o seu sentimento, o seu coração com esse empregado? Triste. Mas você ensinou o seu filho a não fazer as coisas erradas. Você está falando para o seu filho não fazer. Não está falando para o empregado. Então, é para o filho não fazer. Se o filho obedece o pai, o empregado não vai fazer mal para o filho. Então, o empregado passou naturezas más para os filhos. É o que acontece com a gente. Será que nós estamos nos amando como Deus nos ama? Às vezes nós temos dificuldade até com os nossos irmãos físicos. Os pais amam a todos, aí você acaba brigando com a irmã, com o irmão. Não está amando os irmãos como os pais amam. Às vezes tem essa dificuldade. Você deixa a posição, você inverte a ordem e você multiplica o mal. Como restaurar essa falha? Amando como Deus ama. Receber amor na devida posição. Permanecer na ordem adequada e multiplicar o bem. São fatores importantes para que a gente possa criar uma ordem adequada no mundo que nós estamos vivendo. Então nós vemos que a história não ideal tem a história central e a história secundária. E a história também da restauração tem a história central e a história secundária. Qual é a história central do seu eu? É sua mente, a história central, o ponto central é sua mente. Então você tem que começar pela mente e o corpo é secundário. Na história das religiões, nós vemos que Deus, de alguma forma, em lugares diferentes, mandaram determinadas pessoas centrais que começou
uma certa religião, uma certa crença, com o objetivo de melhorar o homem para o bem, fazer com que o homem viesse a praticar o bem. Então nós vemos que existe a história secundária e a história central. A história secundária da história da religião, nós vemos aqui o taoísmo, o confucionismo, o islamismo e outras culturas. Mas na história central nós vemos que Deus trabalhou muito com o judaísmo para que pudesse vir Jesus. E depois Deus começou a trabalhar com o cristianismo. Então a gente vê, aos olhos centrais, em termos de espiritualidade, em termos de religião, existia ali o judaísmo e depois o cristianismo. E aqui nós vemos que existe o caráter interno e a forma externa. É como a nossa mente e o nosso corpo. Na história central da restauração está ali o judaísmo e o cristianismo. E tem a parte externa, que também é importante para a restauração. Então a gente vê a economia, a arte, a ciência, as civilizações ocidentais e a política. É o lado externo da restauração. Então nós precisamos do interno e do externo. Restauração. Nós vemos períodos de restauração. Períodos de cada época. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. De Jesus até a época de hoje, 2000 anos. Períodos que nós vemos períodos de crescimento que ocorrem. Vamos subdividir a nossa vida em 3. Quantos anos você tem? Divide por 3 e vê etapas da sua vida. Vê qual a próxima etapa. Não, melhor dizendo, quantos anos você tem? Divide por 2 e vê qual a próxima etapa. Pega 7 anos atrás da sua vida e divide por 2. Fala, 3 anos e meio, passei por isso, 3 anos e meio, passei por tal, e agora eu vou ter próximos 3 anos. É bom nós cortarmos etapas da nossa vida para ver qual a próxima etapa que nós vamos passar. Então nós chamamos aqui, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então se nós olharmos a nossa vida como etapa, se nós olharmos o relacionamento que nós estamos tendo com as pessoas como etapa, vai fazer uma grande diferença. De Adão até Abraão, vamos pegar na história, se nós acreditamos na história da Bíblia, ou na própria história da geologia, como que as pessoas viviam há 6.000 anos atrás. Você vai lá assistir o Discovery Channel, aí você vê lá várias coisas interessantes há centenas de anos atrás. Essa é a história do homem. Então, como que o homem vivia na própria história científica, se você não acredita nos ensinamentos das religiões? Como que o homem vivia há 6.000 anos atrás? Como que passou o homem a viver há 4.000 anos atrás? E aí vai. Nós vemos que tudo há um crescimento. Então, nós chamamos assim, fundamento para a palavra. Depois veio o Primeiro Testamento, que alguns chamam de Antigo Testamento, que veio através de Moisés. Depois veio o Segundo Testamento, que alguns chamam de Novo Testamento. Para por aí. Para. Não tem como parar, porque o homem está constantemente buscando novos conhecimentos, conhecimentos internos e conhecimentos externos. Com certeza, o que o homem vive hoje não vivia há 2.000 anos atrás. Então agora nós estamos o quê? Na época do Terceiro Testamento. Que é a verdade que nós vamos descobrindo dentro de cada um de nós, e dentro das relações, e dentro do estudo da ciência, da tecnologia. Então nós vemos a importância dos dois, do interno e do externo. Então, o que nós queremos mostrar para vocês nessa noite de hoje é a importância de nós enxergarmos a nossa vida, que a nossa vida está passando por um processo de restauração. Você vai observar a sua história, você fala assim, nossa, em determinado período da minha vida houve uma determinada falha, houve uma determinada quebra, houve uma determinada decepção.
Eu tenho que restaurar isso. Eu não posso parar. O que eu devo aprender para não repetir essas falhas e esses erros? E como eu devo me direcionar para que eu possa restaurar e construir novas etapas na minha vida e que tenha valor eterno. Nós vemos outro período, ó, servo do servo. Olha que interessante. De Adão até Abraão, era servo do servo. Como que as pessoas viam Deus? Como Senhor dos exércitos. Aí depois passou a ser servo. Por que servo do servo? Porque Lúcifer era servo. Então todos, Adão e Eva obedeceu a Lúcifer, não obedeceu a Deus. Então obedeceu o servo, então passou a ser servo do servo. Depois servo, que foi de Abraão até Jesus, na época de Moisés, que Deus era o Senhor dos exércitos. Depois vindo Jesus, Jesus falou assim, não, nós somos filhos. E Deus é Pai. Passou-se 2000 anos. Qual deve ser a nossa relação hoje para com Deus? Continuar como filho? O filho está sempre pedindo. Um filho que cresce, ele traz alegria e orgulho para o pai. E às vezes chega o ponto do pai até perguntar o que é melhor para o filho. Então nós estamos numa época agora muito interessante, porque é uma época que nós chamamos aqui, é a época da responsabilidade. De nós assumirmos responsabilidade para refletirmos a imagem e semelhança de Deus. Não somente em seus pensamentos, mas nas suas palavras e nas suas ações, para que as pessoas possam sentir Deus em você. E aí você vai ser um com o Pai. Ok? Muito obrigado a todos e arigatou gozaimashita.